Passar por desafios nessa vida não é por acaso. Na história de hoje a gente vai entender melhor por que isso é verdade. Não sai daí, Simplicidade de hoje já está no ar. No programa Simplicidade de hoje, a gente vai falar sobre... A gente vai conhecer melhor a história da Cacau Freitas. Obrigada, Cacau, por ter vindo de Florianópolis até aqui para a gente poder gravar o Simplicidade. Obrigada uma pelo honra. Convite. Um prazer para me voltar na minha terra natal. É verdade, para falar né? sobre isso. Tens raízes aqui, né? Nasci. Parte da família é daqui, mas tu construísse a tua vida em Florianópolis, na capital, né? E a gente vai entender melhor como tem sido o teu trabalho, a tua experiência de vida agregada ao teu trabalho, tá? Bom, vamos direto ao assunto, então. Eu soube, né, tu me contasse um pouco da tua experiência e hoje tu és coach e a gente vai entender melhor em que área especificamente tu atua. Tu tivesse uma experiência que hoje acredito que tenha sido cada vez mais comum, né? Infelizmente. Que é ter enfrentado um câncer, aliás, dois, né? Então foram 2 momentos. Eu queria começar te perguntando como foi passar pela primeira fase da doença, não sei se é fase, mas pela primeira vez que tu vivesse esse problema. Nunca é fácil, né? Eu já trabalho assim com treinamento, eu trabalho com a área comportamental, né? Então, como a gente trabalha com treinamento comportamental, tudo isso, na verdade, foi um aporte que foi me ajudando na minha vida com várias coisas. Quando eu descobri que eu estava com câncer, é um choque, assim, é meio que assim, é um baque que eu não sei nem te explicar direito, assim. Eu não chorei, eu chorei acho que 2 minutos, assim, e depois eu digo, bom, o que eu vou fazer? Vamos embora, né? Mas foi prática, então? Fui, imediatamente, fui muito prática, fui conversar, até porque assim, graças a Deus eu tinha a minha médica, que é minha amiga, né? Já minha médica há 22 anos e ela, eu lembro que ela pegou minha mão e disse assim, o que nós vamos fazer? Eu digo, vamos tratar, eu quero viver, né? Ela até me disse assim que era muito difícil dar um diagnóstico para um paciente normal, para um amigo é pior ainda, né? E aí, assim, eu tive bastante apoio, graças a Deus, mas sempre como é a primeira vez, tu não sabes nada do que vai acontecer. E o câncer tem muita questão dos mitos, né, que envolvem, né? Então, óbvio que eu pensei, como é que vai ser perder cabelo, fazer quimioterapia, tudo isso. Acho que é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Não tem como, né? E eu tenho uma relação com os meus cabelos bastante, assim, psicológica, né? Tanto que agora, essa vez eu tive que cortar os cabelos, meu cabelo estava bem comprido, então foi sofrimento. Mas na primeira experiência tu não precisasse passar por isso, né? Não, continuei com os meus cabelos lindos, maravilhosos, mas assim, eles me colocaram na menopausa, eu fiz radioterapia, né? Primeiro eu fiz uma cirurgia, foram 3 cirurgias na verdade, mas foi só retirado um quadrante, né? E aí comecei a tomar medicação, que aí eles me colocaram chama a hormonioterapia. E aí, imagina que realmente de um minuto para o outro tu entra na menopausa. Então foi muito agressivo. Tu não tinha 40 anos ainda, né? Tinha 38. E foi violentíssimo. E depois, de repente, em 3 meses eu engordei 27 quilos. Só que não era só questão de engordar, era tudo que a medicação me causou, porque ela afeta não só a libido, como as articulações, eu sentia dores absurdas, os fogachos eram violentos, realmente violentos. Todas aquelas reações que uma mulher na menopausa... mas não, era muito mais forte, porque não é natural, é algo, né, induzido. E óbvio, é uma medicação, não é o processo natural que tu vai entrando na menopausa, né?
Então, realmente, hoje não, amanhã estou. É bem assim, foi bem violento. E assim, eu não dormia. Então, assim, realmente eu não dormia mais. Eu comecei a tomar remédio para dormir. Aí foi realmente uma fase muito difícil. Que até quando eu cheguei numa nutróloga, que na verdade eu já não estava, eu não comia mais, eu estava com depressão, não sabia que estava com depressão, porque também para mim a depressão real, que é a depressão química, né, que ocorre no cérebro por falta de serotonina, por não produção de dopamina, e tal, né? Não era algo, não era emocional, que eu estou me sentindo triste, não, era uma coisa, eu me sentia cansaço, muito sono, não queria sair de casa, né? Mas eu queria fazer as coisas e eu não tinha energia para fazer, né? E eu sempre fui muito ativa, muito coisa. Eu disse, gente, eu não sou assim, tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo. Né? Isso durante o tratamento? Isso durante o tratamento. Isso já tinha passado uns 2 anos já. Né? O tratamento é pesado, assim. E aí alguém me indicou uma nutróloga tal, que era um amigo também que tinha tido câncer e estava tratando com ela. Eu fui a Simone, gosto muito dela, Simone Duarte, estou há 5 anos lá. E eu comecei a fazer um tratamento ortomolecular. E foi o que salvou a minha vida. Porque ela fez uma investigação laboratorial e de vários exames, ela disse que estava um estrago gigante, né? Porque a medicação faz um estrago, mas não se repõe isso. Não tem esse entendimento. A medicina trabalha muito em combater o câncer, mas você tem que também propiciar a saúde, porque o nosso organismo... Qualidade de vida, exato. Né? O nosso organismo, nós temos soldados para nos ajudar, e nós matamos todos. Então, eu comecei a ver uma melhora, comecei a melhorar, mas assim, uma melhora muito grande. Só que, claro, não é uma melhora do dia para a noite. Tanto que até hoje eu ainda faço tratamento ortomolecular, já não tão pesado quanto eu fazia antes. Mas isso te ajudou muito? Muito, muito. E aí comecei a melhorar, e aí ela descobriu que eu era celíaca, já era, na verdade, né? Descobriu por conta desse tratamento. Porque ela fez os exames e tinha algumas coisas que ela desconfiou, começamos a fazer os exames e descobriu que eu era celíaca. Depois que eu tirei o glúten, também a minha vida melhorou em milhões %, assim. Então, vários sintomas que eu tive a vida inteira acabaram. Agora sim, bom, a gente está encerrando o primeiro bloco, mas eu vou deixar uma pergunta, porque aí a gente vai passar para um outro momento na tua vida e depois eu quero esclarecer para o público a importância do posicionamento, né? Antes da gente ir para o segundo bloco, que passa muito rápido mesmo, 7 anos depois, tu enfrentaste de novo a doença, o câncer. E aí a gente vai contar no segundo bloco como foi isso, pode ser? Pode. Então fica por aí, Simplicidade volta no segundo bloco. Até já! Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o segundo bloco do Simplicidade de hoje, conversando com a Cacau Freitas, que é coach de... Como é que tu tinha falado? Coach pós-câncer. Coach pós-câncer. A gente estava contando no primeiro bloco da tua primeira experiência com o câncer e eu deixei uma deixa no ar no final do primeiro bloco para falar do segundo momento, porque não bastou enfrentar a doença uma vez só. Não. Né? 7 anos depois surgiu uma outra... 7 anos depois eu descobri que estava com câncer de novo. Só que eu estava com o meu organismo muito forte. Porque nesses 7 anos eu venho cuidando, 5 anos depois, na verdade, eu comecei a tratar. Tu já tinha essa estrutura já. Física, emocional também? Também. Porque, assim, como eu disse, eu trabalho com treinamento comportamental. E isso, na verdade, isso tudo vai me dando fortalecimento. Nesse tempo todo eu também estudo muito e o câncer, primeiro, me ensinou muito. É uma experiência que você
dificilmente você vai passar ileso, sabe? E, claro, me ensinou muita coisa. Me fez perceber o quanto que eu consegui me superar neste processo. Tu conseguiu perceber isso durante o processo? Sim, ou consegui. Depois que... Consegui perceber, assim, na verdade eu me cobrava muito, que eu dizia assim, eu tenho filho, tenho marido, tenho família e eu quero viver. Eu quero viver. Só que eu não queria viver da forma que eu estava muito doente. Então, foi quando eu fui parar nesse tratamento ortomolecular, eu disse assim, eu quero viver com qualidade, não é possível que eu não possa fazer nada em relação a isso. E aí eu passei a me cuidar, e fazendo esse tratamento, fui melhorando, só que assim, a minha alimentação é totalmente, eu realmente hoje sou uma adepta da alimentação saudável. Eu não como porcaria, não é que eu não como porcaria, assim, eu não como enlatado, eu não como industrializado, até porque eu descobri que eu tinha alergia, vários problemas que na minha vida, vários sintomas na minha vida que eu percebi que quando eu fui tirando essas coisas, minha vida foi melhorando, então não tinha por que eu continuar com isso. E isso te ajudou a enfrentar o segundo momento? Muito, porque na verdade a nossa alimentação, ela atua inclusive no nosso cérebro. Inclusive, muita gente hoje sofre com depressão e coisa e tal, por conta da alimentação, né? Porque você não nutre o organismo corretamente, tá? E aí, quando eu descubro de novo, ano passado, né, no dia do aniversário do meu filho, 26 de março, eu descobri que eu estava com câncer, de novo. Foi um choque. Qual é o pensamento que vem, Cacau? De novo? Vou passar de novo por Exato. essa situação. Eu lembro que aí eu olhei para ele, chorei e disse assim, caraca, de novo, passa tudo de novo. Mas não foi tudo de novo, quer dizer, foi mais intenso, mais rápido, porque dessa vez eu fiz a mastectomia, na verdade a adenomastectomia, porque eu retirei toda a mama, né? E fiz reconstrução, foi preservado o tecido, tá? E fiz quimioterapia. A quimioterapia para mim me assustou um pouco, né? Essa foi a vez que eu chorei. Porque não tinha passado a primeira vez. Então, quando ele disse que eu tinha que fazer quimioterapia, aí eu chorei. E eu dizia, meu medo maior era exatamente eu passar pelo que eu passei da primeira vez e não conseguir mais trabalhar. Porque a primeira vez eu parei de trabalhar, eu não tinha energia para as coisas. Foi um processo muito difícil eu me sentia assim, muito fragilizada e muito fraca. Então esse era meu medo, que tudo que eu tinha reconquistado, eu achei que eu ia perder de novo. Né? Imagina, eu trabalho, eu tenho empresa imagina, eu tenho 46 anos, né? Eu descobri aos 45. Digo, meu Deus, como é que vai ser, né? E aí eu cheguei em casa, eu chorei muito, e aí meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 12, um de 21, eles vão fazer os 2 agora, um faz 22, outro faz 13. E aí, eles, mãe, tu nunca desistiu de nada. Eu não vou permitir que tu desista agora. E aí eles me abraçaram e eu disse, tu vai fazer a quimioterapia. E aí eu fiz. Aí nós aumentamos os protocolos, a Simone me ajudou muito nesse processo. Todas as cirurgias, ela aumentou meus protocolos na ortomolecular e eu passei, imagina, 42 dias depois de ter retirado as mamas, eu estava na academia, correndo. Na academia? Na academia, correndo. Então, a gente pode dizer que esse segundo momento, tu atravessou, apesar de ter sido mais intenso, realmente foi mais... Foi mais intenso, mas eu passei muito melhor. Porque o meu organismo estava muito fortalecido. E, claro, com o acompanhamento da médica, ela manteve os meus níveis de vitamina, de tudo elevados, de nutrientes, sabe? Então, por exemplo, a quimioterapia, ela baixa o ferro, a ferritina. Então, eu fazia quimioterapia, no dia seguinte eu fazia ferro na veia e fazia soro para a imunidade. Isso, de fato, te ajudou. Muito. Agora, já estamos terminando o segundo bloco, dá para acreditar nisso? Mas a gente não pode deixar de falar da tua experiência com pessoas. Porque a gente falou da tua experiência pessoal, tua experiência de vida, que, como tu disseste, assim, mudou, né? Acho que é uma antes e uma depois.
E o interessante é que tu tem transferido essa tua experiência para as pessoas, né? Então, no terceiro bloco, tem tanta coisa para falar que tu faz, né? Mas tem uma coisa que é muito interessante, que é a linguagem, tal da linguagem corporal. Não queria deixar de falar disso, mas vamos para o terceiro bloco, vamos ver se dá tempo de falar tudo, tá? Então, a gente volta no terceiro bloco falando sobre como a experiência da Cacau tem sido determinante na vida das pessoas. Até já! Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos com o terceiro bloco do programa de hoje, conversando com a Cacau Freitas. Olha, se você perdeu o primeiro e o segundo bloco, depois dá um jeito de assistir. Tanto na representação quanto no YouTube, tá? Porque vale a pena, uma lição de vida mesmo. Cacau, tua experiência ao ter passado por câncer na primeira vez, na segunda vez, te rendeu? Tu já lidava com essa questão comportamental, de capacitação das pessoas, de treinamento, mas tu criaste uma metodologia dentro do coaching, que é o coaching pós-câncer. Como é que é isso? Como que tu aplicasse essa tua experiência para capacitar as pessoas a lidarem com isso também? Como a minha formação, eu tenho formação em treinamento comportamental, já tinha formação em coaching, e o coaching é uma metodologia que você tem um foco, você tem um objetivo que você vai trabalhar em curto prazo, tá? Mesmo que ele seja médio prazo, mas você trabalha aproximadamente em 3 meses, você vai fazer um trabalho para você alcançar aquele objetivo. Por isso que se diz coaching não é terapia. Tá? Você trabalha sempre orientado a futuro. E nesse processo, o que eu pensei? Eu já estava fazendo, já tinha passado pelo câncer a primeira vez, né? Eu pensei, gente, o que as pessoas precisam? Você começa a conviver com isso. E você vê que as pessoas passam por situações, são pessoas e pessoas. É a questão da família, tem famílias que abandonam, tem famílias, tem pessoas que... são tantas as situações reações difíceis. Diferentes ao exato, problema. Que nem todo mundo tem a mesma força. E não é porque a pessoa seja fraca. A gente não conhece o contexto que a pessoa vive, que é muito fácil, às vezes, a gente julgar. Então, eu comecei fazendo o quê? As pessoas se apavoram, óbvio as pessoas. O câncer ainda mata, mas mata menos do que já foi antigamente. Mas ainda assim, o problema não é só, a questão do tratamento, ele é muito violento. Então, como é que você vai lidar com tudo isso? Então, a gente vai trabalhar a questão de mudar hábitos, na verdade. Você precisa entender que, na verdade, nós sempre precisaríamos mudar hábitos muito antes de ter uma doença, né? Mas depois que você tem um câncer, o câncer é uma doença de longo prazo, tratamento de longo prazo. É comportamental? Então, é comportamental, principalmente não só fisiológico? Não. Na verdade, apenas 7% dos casos de câncer são genéticos. Os 93% são comportamental. Estilo de vida, meio ambiente. Então nós poderíamos evitar muito do câncer que já existe. E nós podemos passar muito melhor pelo tratamento do câncer. Então a questão é mudar hábitos, mudar o nosso olhar para as coisas. Sim, mudar a alimentação, mudar a forma como me relaciono com a vida, com as pessoas, o que está me ferindo. Sabe, o que eu estou deixando? Não é uma questão de se culpar, é olhar. Jung dizia que a gente precisa, para brilhar a nossa luz, nós precisamos primeiro olhar para a sombra. Então, nós precisamos fazer esse olhar para a nossa sombra, nós nunca vamos eliminar a sombra. E eu sempre digo uma outra coisa, que só existe sombra aonde brilha a luz. Tá? Não existe sombra sem luz. Então, nós todos
temos sombra e temos luz. A gente precisa canalizar a nossa força para a luz. Cacau, as pessoas te procuram pedindo conselho, pedindo ajuda, falando, ai, por favor, me dá uma luz? Bastante, bastante. Até porque eu também comecei a fazer palestras sobre isso. Então, porque o teu trabalho ele é fundamentado nas palestras. Sim. Eu faço, faz 3 anos que eu comecei a fazer palestras, antes até de ter câncer. Eu comecei a fazer as palestras pelo Brasil e orientar as pessoas, né? Levar a minha experiência, não como a única experiência, porque eu faço pesquisa sobre isso também, né? Estou escrevendo um livro sobre isso, tem um artigo que vai ser publicado. Então, todo o trabalho é olhar para porque cada experiência é uma experiência diferente, né? Então, como cada pessoa lida com isso? Mas uma coisa eu aprendi, como eu me posiciono diante da doença. Porque se eu me vitimizar, a doença vai me pegar. Então já começa por aí. Exato. Então não é que a pessoa não possa sofrer, tá? Seria desumano eu dizer para a pessoa, olha, não, tu não pode sofrer, tu tem que ser forte. Ser forte não significa não chorar. Ser forte não significa não ter medo. Não é isso. Você vai ter medo, você vai chorar, você vai muitas vezes se sentir fragilizada. Ser forte é, o que eu quero? Qual é o meu foco? É viver. Eu quero ter uma vida boa e de qualidade. Então eu tenho que trabalhar. Porque hoje é o câncer, mas existem tantas outras doenças que nos pegam. A própria depressão. Né? A própria depressão, o Alzheimer. Você pode daqui a pouco ter na sua vida, de repente, você se deparar com um acidente de carro e a pessoa ficar paraplégica. Ela tem que lidar com isso. Então, nós sempre vamos lidar com os desafios, seja câncer, seja o que for. A questão é que quando eu fortaleço o meu organismo, eu estou fortalecendo também a minha capacidade cognitiva de relacionar o quê? Eu quero viver. Quais são os motivos que eu tenho para viver? Sabe? Ah, mas eu não tenho motivo. Todo mundo tem motivo para viver. Todo mundo tem motivo para viver. Então, se eu olhar, tem situações piores do que a minha. Eu sempre digo assim, quando as pessoas dizem, ah, mas tu é uma guerreira. Todos somos guerreiros nessa vida. Porque ninguém passa incólume nessa vida. Né? Ninguém passa sem ter nenhuma dificuldade, um complexo, um problema. Não existe isso. A nossa vida é uma vida de luta. Né? E sim, nós vamos contrabalancear com os momentos bons, mas não existe um mar sereno para navegar. Entender isso já é um bom caminho, né? E eu sempre brinco, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, é nas dificuldades que a gente aprende a ser forte e descobrir quem a gente realmente é, o que a gente quer dessa vida. E a cada processo a gente se fortalece, muito assim. Tu é prova viva disso, né? Exatamente. Cacau, eu quero te agradecer. O programa acabou, mas eu quero já, de público, te deixar um convite para tu voltares no programa, para a gente falar sobre outro assunto interessante, que pena que não deu tempo de falar, que é a linguagem corporal. Eu acho que deve ter muita coisa para falar. Convite aceito. Então tá, ó, viu? Compromisso aqui no ar. Aqui. Promessa. Então tá. Vou voltar para a gente falar da linguagem corporal. Muito obrigada, um prazer enorme te conhecer a tua história e desejo aí que muitas pessoas ainda tenham acesso à tua história para poderem virar, né? Fazer essa virada na sua vida, quem sabe... Só depende nada de por nós. Acaso, né? Nada é por acaso. Nada por acaso. Muito obrigada mais Obrigada uma vez. Também, Tá? obrigada a todos. A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. E também te convida a seguir as nossas redes sociais, lá no YouTube, Facebook, Instagram, e compartilhar a simplicidade por aí. Até a próxima história.